Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula, falarei sobre o comando compare size equal text. O comando compare size equal text é um comando que compara dois textos e verifica se os tamanhos desses textos são iguais, né? Então ele compara o tamanho do primeiro texto, né, com o tamanho do segundo texto. Se esses dois tamanhos forem iguais, né, se os dois textos tiverem a mesma quantidade de caracteres, então ocorrerá um desvio de fluxo para uma outra linha do programa, por isso vai para outra linha, né? Ou seja, a execução do programa seguirá em outra parte do código, né? Então é um comando de tomada de decisão que permite aí conferir a um robô desenvolvido na linguagem AI Scripter um certo nível de inteligência para que ele seja capaz de tomar decisões e executar tarefas para o usuário dependendo das comparações que ele fizer, né? Isso pode ser usado, por exemplo, para comparar conteúdos de dois documentos. Eu posso querer saber se a quantidade de caracteres contidas num documento é a mesma contida em outro documento, por exemplo, e tomar a partir daí uma decisão e executar alguma tarefa. Isso no caso do desenvolvimento de robôs para análise de documentos. É só um exemplo, né? Mas o foco dessa aula não é falar sobre aplicações desse comando, mas sim demonstrar apenas a funcionalidade dele, tá certo? Eu tenho um exemplo aqui, um código que eu usei em uma outra aula, e eu adaptei esse código, esse algoritmo, né? Eu usarei para demonstrar aqui o funcionamento desse comando, tá? Diminuí o tamanho da fonte um pouco, né? E agora expandirei a área de código aqui, clicando no lado direito do meu editor de códigos da inteligência computacional aqui, ó. Eu expandirei a área de código, tá? Veja que eu expandi. E veja que eu reduzirei um pouco mais ainda, eu acho, aqui. Isso, reduzi um pouquinho o tamanho da fonte. Veja que eu tenho outros comandos complementares aqui para poder demonstrar a funcionalidade do comando compare size equal text, tá certo? Bem, observe que eu posso fazer a comparação entre dois textos, né, ou entre duas sequências textuais, de forma direta. O que eu quero dizer com isso? Colocando os textos como parâmetro, observe que esse comando, né, ele forma um bloco, observe que ele aceita 3 parâmetros abaixo dele, né? Eu tenho, na primeira linha de parâmetro, eu tenho que colocar o primeiro texto a ser comparado, na segunda linha de parâmetro eu tenho que colocar o segundo texto da comparação, e na terceira linha de parâmetro, eu preciso definir uma marca de linha para que o programa seja desviado caso a comparação seja bem sucedida. Ou seja, se os tamanhos dos textos forem iguais. Se os textos tiverem o mesmo tamanho, então será desviado, o programa continuará numa outra linha. Essa marca de linha, né, ela precisa ser definida em algum outro ponto, em alguma outra parte do código, né, através do comando merge, que é o caso aqui. Veja aqui embaixo, então, que eu tenho um comando merge aqui, ó, onde está definida essa marca de linha para que o programa, para que a execução do programa seja desviado, né, caso, como eu disse, os dois textos tenham os tamanhos iguais, tá certo? Reduzirei um pouco mais o tamanho da fonte aqui. Agora sim. Então veja que abaixo dessa marca de linha, né, que eu estava falando, eu tenho outro comando mens aqui, ó, que mostra uma mensagem, né? Aqui, isso aqui mostra uma mensagem na tela. Isso significa então que se a comparação for bem sucedida aqui, né, será desviado, o fluxo de execução será desviado para esta linha, onde eu estou mostrando aqui, ó, e será executada uma mensagem na tela. O robô fará alguma coisa dependendo da tomada de decisão, dependendo da decisão que ele tomar aqui, certo? Mas voltando aqui ao conteúdo dos parâmetros deste comando, né, eu estava dizendo que eu posso colocar diretamente aqui, ó, como linha de parâmetro desse comando, eu poderia colocar os textos, né, de forma direta. Mas nesse caso eu não estou fazendo isso, eu estou referenciando unidades de memória. Unidade de memória 1 e unidade de memória 2. E esses textos estão armazenados nessas unidades de memória. Veja, a palavra linguagem aqui, ó, no topo do meu editor aqui, no parte de cima do editor, eu estou colocando, né, alocando essa palavra linguagem na unidade de memória 2, dentro da unidade de memória 2. E no outro bloco de comando, do alloc memory, que é o comando que aloca a memória, eu estou atribuindo a expressão, o nome AI Scripter, né, dentro da unidade de memória 2. Então, na unidade de memória 2 eu tenho esse texto, e na unidade de memória 1 eu tenho esse outro texto. Tá certo? Aí no comando, lá no comando compare size equal text, eu comparo os dois textos, as duas sequências textuais, né, através das suas respectivas unidades de memória. Eu faço referência à unidade 1 e à unidade 2. Eu digo para ele, compare o que está dentro desta unidade 1 com o que está dentro dessa unidade 2. E verifique o quê? Se os tamanhos desses textos são iguais. Certo?
Nesse caso aqui, podemos perceber que esta palavra linguagem é maior, né, que esse nome AI Scripter, pelo menos é o que parece. Visualmente é o que parece, tá certo? As aparências enganam, né, às vezes. Mas, se esses dois textos aqui forem diferentes em relação ao tamanho, se aqui eu tenho mais caracteres do que aqui, significa que, nesse caso, esse comando aqui no momento ele retornará positivo, ele retornará verdadeiro para essa comparação, e será assim executado um desvio de fluxo aqui, ó. Né, a execução ela será desviada para esta linha aqui, ó, do meu programa, e será exibida como resultado dessa mensagem na tela, ó, desviou para cá. Vamos ver se é verdade isso? Vamos ver se funciona dessa forma, se essa mensagem aqui, ó, será exibida. Eu executarei o meu programa clicando aqui no botão executar, no canto superior direito do meu editor. Confirmarei a mensagem de início e veremos. Ó, veja que funcionou. Não, não funcionou. Veja que não funcionou. Na verdade, olha, passou por aqui. Né? Ele mostrou outra mensagem aqui para mim. Ó. Tá vendo? Vamos ver o que aconteceu então. Então, vendo aqui no programa, olha, revendo aqui, ele mostrou esta mensagem. Isso significa então que a minha comparação não foi bem sucedida. Né? Que os tamanhos dos textos não são iguais. Né? Então ele só desviaria o fluxo de execução e mostraria essa mensagem aqui embaixo para mim, ó, se os tamanhos dos textos fossem iguais, né, que é o que o comando faz, comparação. Então eles são diferentes. Acabamos de descobrir então que o tamanho desse texto é diferente do tamanho desse outro texto aqui, tá certo? Observe também que ao mostrar esta outra mensagem aqui, ó, ele mostrou a mensagem passou por aqui, não é? Veja que eu tenho um comando logo abaixo chamado endprog, né, que finalizou a execução do robô após a exibição dessa mensagem. Né? Isso é necessário, foi necessário para quê? Para que a outra mensagem aqui abaixo não fosse também exibida após a primeira. Né? Eu teria aqui um problema, né? Se eu não colocasse o comando endprog, seria exibida uma mensagem e em seguida outra mensagem também. E não é o que se espera no caso desse algoritmo, desse programinha. Né? O que se espera é que ele mostre uma mensagem ou mostre a outra mensagem. Ou um caminho ou outro. O robô tomará uma decisão, né, e seguirá um caminho ou outro caminho. Tá? Então observe ainda o seguinte, olha o que aconteceu aqui também. Após a comparação, como os dois textos têm tamanhos diferentes, eles têm tamanhos diferentes, né? Veja bem, temos um problema. Eles têm tamanhos diferentes, está correto, eles têm tamanhos diferentes, né? Então o que acontece? Não foi feito o desvio de fluxo e, como consequência, os comandos seguintes a esse bloco de comando de tomada de decisão, os comandos seguintes a ele foram executados, que são esses dois comandos abaixo aqui, ó, o comando mains aqui, né, e esse comando de prog. Né? Então isso significa que se a tomada de decisão retorna falso, né, se a operação retorna um valor falso, se a comparação não é bem sucedida, os comandos seguintes são executados normalmente, ou seja, o fluxo de execução do programa segue normalmente com os próximos comandos que vierem, que se sucederem aí, tá certo? Aí, o que aconteceu então foi que ele realmente mostrou essa mensagem, passou por aqui e finalizou o robô com o comando de prog, né? Para não mostrar a mensagem que está lá abaixo, tá certo? Bem, vamos fazer o seguinte, vamos tornar, né, vamos fazer com que o tamanho do segundo texto seja igual ao tamanho do primeiro. Então, vamos contar aqui quantos caracteres eu tenho do primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 caracteres. E no de baixo eu tenho quantos aqui? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho 12 caracteres, né, no segundo texto e 9 no primeiro. Então, para tornar o segundo texto, para deixar o segundo texto com o mesmo tamanho do primeiro, farei o seguinte, removerei aqui 3 caracteres, né, apagaria aqui 3 caracteres. Veja, 1, 2, 3. Agora eu acredito que eu tenho 9 aqui, não é isso? Ó, 1, 2, 3. O espaço conta também como caractere, tá? Então aqui é 4, não é? 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Agora, como o tamanho dos dois textos, os tamanhos, né, dos dois textos são iguais, né, como esse texto aqui tem o mesmo tamanho desse, a comparação entre as duas unidades de memória deverá retornar verdadeiro. Então será verdade que os textos têm o mesmo tamanho e dessa vez talvez ocorra o desvio de fluxo,
para esta marca de linha aqui, ó. Então a mensagem que nós esperamos agora na tela é esta aqui, ó, desviou para cá. Veremos então se funciona. Clicarei no botão executar novamente aqui no canto superior direito do meu editor, confirmarei a mensagem de início do programa e veremos. Olha, veja que funcionou como esperado, não é? Nessa caixa de texto aqui, ele mostrou a seguinte mensagem, desviou para cá. Então ocorreu o desvio, ele realmente verificou, né, e concluiu que os dois textos têm o mesmo tamanho. Agora, certo? Que eu ajustei, né? Certo? Então funcionou, ok? Agora, existe uma outra particularidade aqui interessante, que é o seguinte, quando nós temos caracteres Unicodes, o que seriam caracteres Unicodes? Né? São caracteres que geralmente têm acentuação, caracteres especiais, né? Os caracteres com acento, eles equivalem a 2 bytes na memória do computador. Eles são representados com, desculpe, a partir de 2 bytes, né? Com 2 ou mais bytes, tá certo? Cada caractere, geralmente, em geral, são representados, cada caractere é representado com um único byte. Mas os caracteres especiais são representados com os dois. Significa que se eu tiver aqui, vamos dizer aqui, imagina o seguinte, imagina que eu tenho um caractere acentuado aqui, eu tenho um C cedilha aqui, né? Imagina que eu tenho aqui um C cedilha. Ó, esse é um caractere especial, né? Poderia ser uma letra acentuada, né? Poderia ser uma letra acentuada. Deixa eu fazer o seguinte, desculpe, eu colocaria aqui, eu substituiria essa letra C aqui, ó, por esse caractere, é melhor, fica melhor assim, né? Então observe que eu substituí a letra C aqui por uma letra C cedilha. Então esse caractere aqui, ó, deixa eu só expandir um pouquinho o tamanho da minha fonte para mostrar melhor. Então, esse caractere aqui é um caractere considerado do tipo Unicode, é um caractere que é representado na memória do computador por 2 ou mais bytes. Significa que ao fazer uma contagem aqui, o meu robô agora, né, através do comando compare size equal text, ele considerará o seguinte, que esse caractere especial equivale a 2, na verdade. Tá? Então, cada caractere especial será equivalente a mais de 1 byte. Então, você deverá considerar que no espaço de um caractere eu tenho, na verdade, o equivalente a 2 caracteres compactados, ó, como se fossem 2 no mesmo lugar. Tá certo? Então, isso significa o quê? Que se eu tinha 9, né, se eu tinha 9 caracteres aqui nesse texto, agora eu passei a ter quantos? Né? Eu passei a ter 10. Porque esse caractere C cedilha, ele equivale a 2, ele vale por 2 nesse caso. Então, eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho que contar duas vezes aqui, ó. 6, 7, né? 8, 9, 10. Então, na verdade, aqui agora eu tenho o equivalente a 10 caracteres. Para o meu comando compare size equal text, ele considera que eu tenho aqui, na verdade, 10 caracteres e não 9. Porque o C cedilha vale por 2. Tá certo? E assim. Ok? Entenderam? Entendeu? Aí você que está assistindo esse vídeo. Então é assim que funciona. Agora, é esperado, na verdade, eu vou reduzir aqui novamente o tamanho da fonte, né? É esperado aqui o seguinte, que se eu executar esse programa novamente, a comparação agora não será mais bem sucedida, né? Ele considerará, na verdade, que os tamanhos desses textos, na verdade, são diferentes. Ele considerará que o tamanho desse primeiro texto agora é diferente do segundo texto, tá? Consequentemente, não ocorrerá o desvio de fluxo para a marca de linha, e a mensagem que será mostrada na tela dessa vez será outra, aqui, ó, será essa mensagem aqui, ó, passou por aqui, tá certo? Veremos então se isso é verdade. Executarei novamente o programa, clicando aqui no botão executar no meu canto superior direito, tá? Confirmarei a mensagem de início do processamento e veremos. Veja que aconteceu exatamente o que eu disse, né? Nessa caixinha de texto, então, ele mostrou agora a mensagem passou por aqui, ou seja, né, ele não está mais considerando que esses textos têm o mesmo tamanho, certo? Ok? Então isso significa que ele considera o caractere C cedilha, né, ele conta, na verdade, como se fossem 2 caracteres, tá certo? Agora, imagina que eu coloque aqui uma letra A acentuada na palavra linguagem. Olha, imagina que eu coloque um A com acento aqui, né? Veja, com acento agudo. Ele passará a considerar, eu vou colocar o A minúsculo lá, peraí. Aqui, ó. Veja que eu fiz o seguinte aqui, então eu coloquei aqui, né, olha, né, o A acentuado. Neste caso, esse texto aqui passou a ter agora 10 caracteres para o comando compare, então compare size equal text, essa palavra agora contém 10 caracteres e não mais 9 caracteres. Logo, agora eu tenho a mesma quantidade de caracteres no primeiro texto e a mesma no segundo, novamente, tá certo? Então, se eu executar, eu igualei os tamanhos dos textos, né?
Então, com os caracteres especiais, é claro. Logo, se eu executar aqui o programa, novamente ocorrerá o desvio de fluxo. O comando compare_size=text considerará que as duas unidades de memória contêm textos com o mesmo tamanho, ou seja, 10 caracteres. Então, o comando que será exibido dessa vez agora será novamente, desculpe, a mensagem que será exibida será novamente a mensagem desviou para cá. Né? Vamos ver se isso funciona, vamos ver se é verdade isso que eu estou dizendo. Clicarei no botão executar novamente, confirmarei a mensagem e veremos. Veja que é isso mesmo. Ó. Tá? Agora ele considera que os dois textos têm o mesmo tamanho. Eu igualei os tamanhos agora novamente. Ó. Desviou para cá. Essa é a mensagem que ele mostrou aqui para mim. Tá certo? Ok? Bom, uma última consideração que quero fazer aqui agora é o seguinte, uma única observação, na verdade, é que se eu quiser comparar diretamente as duas linhas de texto, né, as duas sequências textuais, né, de forma direta, sem usar as unidades de memória, sem usar o comando alloc memory, eu posso fazer isso da seguinte maneira, basta que eu, ao invés de usar as unidades de memória, né, utilize os textos realmente aqui, ó, tá? Veja, que eu estou modificando aqui o meu programa e estou fazendo o seguinte, comparando os dois textos de forma direta aqui, ó, sem as unidades de memória, sem o intermédio das unidades de memória. Logo eu não preciso mais desses comandos alloc memory, certo? Agora estou fazendo a comparação diretamente, né, de um texto com o outro aqui, ó. Veja aqui, agora eu estou comparando diretamente aqui, ó, né, desse bloco de comando, um texto com o outro, sem as unidades de memória. Não muda muito, não muda nada, na verdade, aqui, né? O que muda é que eu mudei a forma de fazer, eu mudei a referência. Ao invés de referenciar pelas respectivas unidades de memória, eu estou comparando diretamente, né, os textos, um com o outro. Mas o resultado da operação será o mesmo, né? Então, no momento, esse texto continua tendo o mesmo tamanho que esse outro texto aqui. Logo, se eu executar o programa mais uma vez, a mensagem que será exibida continuará sendo essa mensagem aqui, ó, da minha marca de linha aqui, ó, né? Desviou para cá, tá certo? Testarei mais uma vez, só para confirmar isso. Clicarei no botão executar novamente e veremos. Veja que resultou na mesma mensagem do teste anterior. Realmente, então, os textos continuam sendo iguais, né? Os tamanhos são iguais. Né? Ó, desviou para cá. Essa é a mensagem que foi mostrada. Então, ele continua, o comando continua, considerando que os dois textos têm o mesmo tamanho. Os tamanhos são iguais, logo ele causou o desvio de execução do programa e foi para esta linha aqui, ó, para esta linha, né, ou seja, para esse bloco de comando aqui, ó, e executou essa mensagem. Ok? Isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje. Por favor, assista os outros vídeos lá no canal da Inteligência Computacional e conheça mais sobre a linguagem AI Scripter. Ok? Até a próxima, muito obrigado.